O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 462. Discurso e cura nas nascentes termais de Emaús de Tiberíades. Valtorta descreve a visão do dia 26 de julho de 1946. O lago parece muito como uma pedra sardônica encastoada por entre as colinas, pouco visível sob a claridade das estrelas, após o ocaso da lua. Jesus está sozinho no quiosque verde, com a cabeça reclinada sobre os antebraços pousados sobre a mesa, perto da lâmpada que está dando suas últimas palpitações. Mas ele não está dormindo. De vez em quando levanta a cabeça, olha de novo as folhas que estão desdobradas sobre a mesa, conservadas estendidas pelo peso da lâmpada posta por sobre elas e pelos antebraços postos por baixo, reclinando depois de novo a cabeça. O silêncio é completo. Também o lago parece estar dormindo em uma calmaria sufocante. Depois, ao mesmo tempo, um sussurro de vento começa por entre as copas. Um bofetão é dado pela onda contra a praia. Há uma mudança na natureza, eu diria, um ranger de elementos que se despertam uns aos outros. O que ainda não era luz antes do romper da aurora, já se revela agora como uma luz, ainda que os olhos não a percebam por enquanto, ao lançarem seus olhares por sobre o jardim deserto. É o espelho do lago que dá início a esse renascer da luz, porque sua cor sardônica negra púmblea torna-se mais clara e lentamente começa a refletir o céu, que já vai clareando, e do púmblio vai passando para um cinzento ardósia, e em seguida para um opala e por fim ei-lo todo azulado, formando com suas águas um espetáculo de paraíso. Jesus põe-se de pé, apanha as folhas, pega a lâmpada que se apagou ao primeiro sopro da brisa e se dirige para casa. Encontra uma das servas que se inclina, depois um jardineiro que ia se dirigindo para os canteiros e com o qual troca saudações, entra no átrio onde os outros servos estão fazendo suas tarefas. A paz esteja convosco. Poderia chamar os meus? Eles já se levantaram, senhor, e o carro para as mulheres já está pronto. Joana também já se levantou, ela está no átrio interno. Jesus vai atravessando a casa ao átrio que fica ao lado da estrada e, de fato, lá estão todos reunidos. Vamos, minha mãe, o Senhor esteja contigo, Maria, também contigo, e a minha paz os acompanhe. Adeus, Simão, leva a minha mãe, a Salomé, leva a minha paz a Salomé e aos meninos. Jonatas abre o pesado portão na estrada, onde a estrada está o carro coberto, a rua por entre as casas ainda não está bem exposta à luz, e não há ninguém nela. As mulheres sobem com seu parente, que é o Simão de Alfeu, de Nazaré. Então as mulheres sobem com seu parente e o carro se põe a caminho. Vamos logo, nós também, André. Vai correndo tu na frente até o lugar para onde estão as barcas. Dize aos empregados que vão encontrar-se conosco em Tariqueia. Como? E nós? Vamos a pé? Chegaremos tarde. Não importa, ide à minha frente, enquanto eu vou despedir-me da Joana. Os apóstolos se põem a caminho. Eu te acompanho, senhor, ou melhor, eu irei à tua frente, porque terei que vir com a barca. Terás que esperar muito tempo. Não tem importância, deixa-me ir. Seja como queres. Cusa não está? Ele não voltou para casa, senhor. Tu lhe dirás que eu o saúdo e exorto para que seja justo. Acaricia os meninos por mim, e tu, que compreendeste bem o teu mestre, procura convencer Cusa de que ele está errado, e com ele todos os que querem fazer do Cristo um rei temporal. Também Jesus sai para a estrada e logo alcança os apóstolos.
Vamos então pela estrada de Emaús. Muitos infelizes vão às fontes, uns para procurar cura e outros para conseguir socorro. Mas nós não temos nenhum trocado, observa Tiago de Zebedeu. Jesus não responde. As ruas vão se enchendo de gente de um minuto para o outro, com duas classes de pessoas muito diferentes, isto é, de hortelãos, vendedores, escravos populares que se apressam para chegar à feira, por um lado, e por outros ricos gozadores que em liteiras ou montados a cavalos, que vão indo também, eles para as fontes que eu suponho serem de águas termais à procura de cura. Tiberíades deve mesmo ser um pouco cosmopolita, porque entre os turistas vêm-se pessoas de diversas nacionalidades. Há romanos gordos e pesados por causa de sua vida ociosa e viciada, os gregos embelezados e certamente não menos licenciosos do que os romanos, mas com uma máscara deixada neles pelo vício diferente na expressão da dos latinos, das pessoas da costa fenícia, dos hebreus, em sua maior parte anciãos, e as modulações das vozes, as línguas, as vestes diferentes, e um ou outro rosto de homem ou de mulher doentes, ou as feições cansadas das patrícias, e até rostos de gozadores dos dois sexos, que vão à frente em grupos, uns a cavalo, perto das liteiras, outros nas liteiras, gracejando, discutindo sobre assuntos fúteis, fazendo apostas. A estrada é bonita, uma avenida sombreada que une os entremeios dos fustes das colunas. Deixa ver o lago de um lado e os campos do outro. O sol que já surgiu reaviva as cores das águas e das árvores. Muitos se viram a fim de olhar para Jesus e um sussurro o acompanha. Há palavras de admiração por parte das mulheres, sátiras por parte dos homens, algumas vezes até escárnios, outras vezes resmungos e outras ainda a súplica de algum sofredor a quem Jesus acolhe, as únicas acolhidas entre as muitas às quais concede graças. Quando ele torna ágeis de novo os membros anquilosados pela artrite de alguém de Tiro, a indiferença irônica de muitos gentios fica estremecida. Exclama um velho romano que tem o rosto e uma papada de frequentador de orgias. Curar assim é bom, hein? Eu vou chamá-lo. Para ti ele não faz, velho Sileno. Que irias fazer se ficasses curado? Irias gozar de novo. Então será inútil procurar o Lazareno. Eu vou e aposto o que tenho que ir. Não apostes, tu perdes. Deixa eu apostar, ainda está bêbado, vamos gozar com o seu dinheiro. O velho cambaleante desce da liteira e alcança Jesus, que está atendendo a uma mãe hebreia, que lhe fala de sua filha, uma menina muito enfraquecida, por ela levada pela mão. Não tenhas medo, mulher. Tua filha não morrerá. Volta para tua casa, não a leves às termas. Lá ela não adquiriria a saúde do corpo e perderia a pureza da alma. São lugares licenciosos e degradantes, e diz isso bem alto, de tal modo que todos o ouçam. Eu tenho fé, Rabi. Vou voltar para minha casa. Abençoa as tuas servas, mestre. Jesus as abençoa e vai tomar seu caminho, mas o romano puxa pela veste. Cura-me! Ordena ele. Jesus olha para o homem e pergunta: Onde? Os romanos e com eles uns gregos e fenícios se reuniram, sorriem escarninhamente e estão apostando. Uns israelitas se afastam de lá murmurando: profanação, anátema, e outras palavras desse gênero, mas pararam cheios de curiosidade. Onde? Pergunta Jesus novamente. Por toda parte, estou doente. Não sei se ele está rindo ou chorando, de tão estranho que é o ruído que lhe sai da boca. Parece que aquela gordura balofa que se foi acumulando nele, depois de anos de vício, lhe esteja oprimindo até as cordas vocais.
O homem vai contando as suas doenças e diz qual o seu medo de morrer. Jesus olha para ele com severidade e responde: Tens razão de ter medo da morte, porque mataste primeiro a ti mesmo. Ele vira as costas. O homem procura segurá-lo de novo pelas vestes enquanto os presentes escarnecem dele. Mas Jesus se livra daquele embaraço e vai-se embora. Polegar virado, Apio Fábio! Polegar virado! O chamado rei dos hebreus não te agraciou. Dá-nos a tua bolsa, perdestes a aposta. Gregos e romanos fazem um grande barulho, rodeando o burlado, que com um empurrão os afasta, se põe a correr quanto pode, pois obeso como ele está e tendo sungado as vestes vai cambaleando sob o peso de toda a sua carga de gordura. Mas ele tropeça e cai na poeira no meio das gargalhadas dos seus amigos que o arrastam para perto de uma árvore contra cujo tronco o bêbado se agarra, chorando, com aquele choro galhofeiro próprio dos bêbados. Com certeza as fontes já estão próximas, porque a multidão vai aumentando cada vez mais, dirigindo-se de diversas estradas para o mesmo lugar. O cheiro das águas sulfurosas já está pesando no ar. Vamos descer para a margem para evitar esses imundos, mestre? Pergunta Pedro. Nem todos são imundos, Simão. Muitos de Israel também estão no meio deles, diz Jesus. Chegaram às termas, uma série de edifícios brancos de mármore, separados por avenidas e virados para o lago, mas separados dele por uma espécie de vasta esplanada arborizada, e sob a sombra das árvores passeiam os que esperam sua vez para o banho ou para a reação depois dele. Algumas cabeças de medusa feitas de bronze saliente sobre o muro de um edifício lançam água quente em um tanque de mármore, que é branco por fora, mas avermelhado no interior, como se estivesse recoberto de ferrugem. Muitos hebreus vão às fontes e com os cálices bebem a água mineral. Eu vejo somente os hebreus fazendo isso, e só neste pavilhão. Penso estar adivinhando que os israelitas observantes terão querido um lugar próprio para evitar contatos com os pagãos e gentios. Muitos doentes estão sobre padiolas à espera de cura. Muitos vendo Jesus gritam: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim! Jesus se dirige a eles, paralíticos, artríticos, anquilosados, fraturados, cujos ossos não se soldam, doentes de anemias das glândulas, mulheres envelhecidas antes do tempo, meninos tornados adultos antes do tempo, e depois por baixo das árvores mendigos que se lamentam pedindo esmolas. Jesus, para perto dos doentes, espalha-se a notícia de que o Rabi vai curar e falar. As pessoas, mesmo as de outras raças, se aproximam para ver. Jesus olha ao redor de si e sorri ao ver sair, ainda com os cabelos úmidos pelo banho da ducha, o grego que lhe foi mandado por Sintique. O mestre eleva a voz para fazer-se ouvir. A misericórdia abre as portas para a graça. Sede misericordiosos e obtereis misericórdia. Todos os homens são pobres em alguma coisa, uns em moedas, outros em afetos, outros na liberdade, outros na saúde, e todos os homens têm necessidades da ajuda de Deus, que criou o universo, que pode, como único rei, socorrer aos seus filhos. Ele faz uma pausa, como para dar tempo aos ouvintes de escolherem se vão querer ouvi-lo ou se querem ir aos banhos. Mas os banhos são deixados de lado pela maior parte. Israelitas ou gentios se aglomeram para ouvir e alguns romanos escondem sua curiosidade com uma brincadeira dizendo: hoje não falta nenhum reitor para fazer deste lugar umas termas romanas. O grego Zenon abre ala no meio da multidão gritando: Por Deus, eu estava aqui para ir a Tariqué e te encontro aqui. Jesus continua: Ontem me foi dito, é difícil fazer isso que tu fazes. Não, não é difícil. A minha doutrina se fundamenta no amor, e o amor não é difícil de se ter. Que é que prega a minha doutrina? O culto de um verdadeiro Deus, o amor ao próximo. O homem, esse eterno menino, tem medo das sombras.
Segue as quimeras, porque não conhece o amor. O amor é sabedoria e luz. É sabedoria, porque desce para instruir. É luz, porque vem para iluminar. Lá onde a luz cessam as sombras. Onde a sabedoria morrem as quimeras. Entre as que escutam, há gentios. Esses dizem, onde está Deus? Dizem, tu me garantes que o teu Deus seja o verdadeiro? Dizem, com que nos garantes que és verdadeiro as tuas palavras? Não são somente os gentios que dizem isso? Outros também me perguntam, como podes fazer estas coisas? Com o poder que me vem do Pai, que colocou todas as coisas a serviço do homem, sua criatura predileta, e que me manda instruir aos homens, meus irmãos. Pede o Pai, que deu às vísceras deste solo o poder de tornar medicinais as águas das fontes, ter delimitado o poder do seu Cristo? E quem como Deus, a não ser o Deus verdadeiro, pode conceder ao Filho do Homem que faça os prodígios que recriam os membros destruídos? Em que templo de ídolos já se viu cegos recuperando a vista, paralíticos em movimento? Em qual deles já foram vistos moribundos que diante do eu quero de um homem surgem mais sãos do que sãos? Pois bem, eu, para dar louvor ao Deus verdadeiro, para fazer que ele por vós seja conhecido e louvado, digo a estes aqui reunidos, seja qual for a sua raça e religião, que terão a saúde que vieram pedir as águas, mas a obterão de mim, que sou a água viva, que dou a vida do corpo e do espírito a quem crê em mim e pratica a misericórdia com reto coração. Uau! Eu não peço coisas difíceis, peço um movimento de fé e um de amor. Abri o coração para a fé, abri o coração para o amor. Dai para terdes, dai aos pobres moedas para terdes a ajuda de Deus. Começai a amar os irmãos, sabei ter misericórdia. 2/3 de dentre vós estão doentes por causa do egoísmo e da concupiscência. Acabai com o egoísmo e refreai a concupiscência. Ganhareis em saúde física e em sabedoria. Abatei a soberba e sereis beneficiados pelo verdadeiro Deus. Eu vos peço a esmola para os pobres, depois vos farei o presente da saúde. Nossa, que lindo! Uau! Jesus levanta uma aba do manto e a estende para receber as esmolas. Que lindo, Jesus! Isso é maravilhoso. Nossa, o Tiago falou que eles não tinham nenhum real para ajudar os pobres e Jesus dá um jeito. São muitas as moedas que os pagãos israelitas se apressam em jogar-lhe. Uau! E não lhe somente moedas é que lhes são dadas, mas também anéis e outras joias jogadas despreocupadamente pelas mulheres romanas, que ao chegarem perto de Jesus ficam olhando para ele e algumas murmuram certas palavras que Jesus aprova ou responde brevemente. A oferta terminou. Jesus chama os apóstolos para que conduzam até eles os mendigos, e com a mesma rapidez com que aquele pecúlio se havia formado, o dinheiro se havia juntado, eis que ele também desaparece até a última moeda, que é dada aos mendigos. Sobram as joias, e ele devolve as doadoras, porque no lugar não há quem as adquira. Ele devolve, olha que interessante, trocando elas por moedas. Que lindo, gente! Ô homem inteligente! E para consolar as doadoras, ele lhes diz: o desejo de vocês tem o mesmo valor que o ato. Uau! O desejo de vocês tem o mesmo valor que o ato. A oferta feita é preciosa, como se tivesse sido realmente distribuída, porque Deus vê o pensamento do homem. Nossa, gente, cuidem dos seus pensamentos. Cuidem das suas intenções para com os mais infelizes. As pessoas infelizes que precisam falar com a gente, que precisam da nosso ouvido, da nossa atenção. Sede misericordiosos para receber misericórdia, né? Misericórdia é com aquele que é imperfeito. Você quer ser Jesus? Ame o seu próximo imperfeito, né? Não tenha impaciência e tédio de estar com as pessoas, né? Depois ele se põe de pé e grita: de quem me vem o poder? Do verdadeiro Deus. Pai, faze que resplendas do teu filho. No teu filho, em teu nome eu ordeno as doenças. Ide-vos embora. Uau!
Já são muitas as vozes dos doentes que se levantam sãos, dos aleijados que se põem de pé, dos paralíticos que se movem, dos que enchem-se de vida e cor dos coros rostos, dos olhos que agora brilham, dos gritos de hosana, das felicitações entre os romanos, entre os quais há 2 mulheres e um homem que ficaram sãos e querem imitar os curados de Israel, não conseguindo ainda humilhar-se como os hebreus, beijando os pés de Cristo, se inclinam, pegam uma das abas do manto e a beijam. Depois Jesus se afasta dali, vai saindo do meio do povo, mas não consegue sair, porque ao menos um ou outro gentil ou algum hebreu, ainda culpavelmente obstinado, todos o vão acompanhando pela estrada que vai para Tariqueia. E assim termina essa incrível visão misericordiosa de Jesus. Amém, filho.